Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao canal de Desenvolvimento Profissional. Eu sou Edivane Rodrigues, técnica aqui do CREMARIO Covas EFAP, e a série que você está assistindo hoje é Clube de Leitura na Prática, uma série que vai ao ar às quintas-feiras, a cada 15 dias, onde vocês conhecem experiências sobre a criação de espaços virtuais para promoção de leitura, através de diferentes clubes de leitura, que foram aí adaptados, planejados, realizados nesse período de distanciamento. E agora, né, com esse retorno para o presencial, então vocês vão ter aí várias dicas, né, de como fazer, de orientações sobre essa prática de clube de leitura. Então, o título de hoje é Clube de Leitura Coletiva, Lendo Mulheres Pretas. E no bate-papo de hoje, nós temos como convidadas a Jacira Santos e a Sandra Ribeiro, que fazem parte aí do projeto do Clube de Leitura Lendo Mulheres Pretas, juntamente com mais duas mulheres. Então, nessa tarde de hoje, vocês vão ter aí essa oportunidade de vivenciar a partilha das convidadas, promovendo aí a desconstrução e a amplificação das vozes de mulheres pretas aí na literatura. Então, a Jacira Santos, ela é uma mulher preta, é formada em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe, é professora de educação básica, leciona na rede municipal estadual, é natural de Santa Luzia do Itaim, mas reside e trabalha em Estância desde 2000. A Sandra Ribeiro, ela é formada em História pela Universidade Tiradentes, é coordenadora de promoção e prevenção à saúde da Fundação Estadual de Saúde, que é a FUNESA, não sei se eu pronunciei correto. E é uma leitora apaixonada. Além de Sandra e além de Jacira, esse clube de leitura, ele conta também com a organização da Deise Souza, que é professora da educação básica do município de Indiaroba, lá em Sergipe, né, e também da Secretaria da Educação Estadual, e da Luciana Conde, que é assessora de comunicação e é também empreendedora. Então, o Lendo Mulheres Pretas, né, é um clube de leitura que eu participei algumas vezes e é um clube de leitura que nos abraça, né, trazendo aí um diálogo tão importante, tão forte, tão necessário nesse momento, que é o papel da pessoa, né, da mulher negra na literatura. Então, para começar, meninas, vocês poderiam contar para nós como surgiu esse projeto de leitura coletiva Lendo Mulheres Pretas? Oi, boa tarde. Eu sou Jacira, mulher preta. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer toda a equipe, a Edivane, por convidar a gente para fazer esse bate-papo tão importante, tão necessário. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Edivane, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Bom, vamos começar pela parte que é mais gostosa, né, Sandra? É falar sobre o clube de leitura, o que ele proporciona para a gente, qual a ideia de criar. Então, o Lendo Mulheres Pretas, ele foi iniciado a partir de uma inquietação que com certeza veio de uma vivência de uma mulher preta, de uma vivência de uma mulher filha de uma mãe extremamente forte. E eu acho muito interessante a gente começar a falar por que criou o Lendo Mulheres Pretas, falando sobre como era que Jacira se sentia enquanto mulher preta. Então, para mim, o que mais me motivou foi a ideia de conhecer sobre a minha história, a história dos meus povos, a minha ancestralidade. Então, tudo começou a partir daí. Mas
tudo começou de uma inquietação no sentido de que quando você olha para a sua estante, você vê uma estante branca, você vê uma estante com narrativas em que você não é protagonista. E eu, durante muito tempo, Edivane, eu fiquei assim, eu não sei se isso acontece com todas as pessoas, mas, por exemplo, o mundo das pessoas pretas é um mundo perverso, é um mundo muito sofrido. E, por causa disso, eu passei muito tempo me negando a conhecer essa história, me negando a ler sobre isso, mas porque eu sei que isso me trazia traumas, me trazia gatilhos, e com certeza, para quem é preto, sabe o que eu estou dizendo, é muito difícil. Só que, além disso, de você ter esse medo, essa preocupação, você também tem uma outra situação, que eu, por exemplo, eu na condição de professora, eu não tenho a menor condição de eu estar numa sala de aula e eu não falar sobre o que é racismo, o que é antirracismo, falar sobre privilégios, falar como a gente erradica o racismo dia após dia. Então, o Lendo Mulheres Pretas partiu dessa inquietação, tá? E eu faço parte de um clube de leitura com a Sandra, com a Deise, com a Luciana, sobre do TEG, que é experiências, clube de leitura, experiências literárias. E aí, a princípio, a gente só pensou em elencar algumas bibliografias de algumas autoras pretas para a gente começar a conhecer esse universo literário. E aí, para minha surpresa, para minha boa surpresa, as meninas abraçaram a ideia lindamente, Sandra, que coordena comigo, Sandra Ribeiro, Luciana Conde, Deise Souza, e a gente começou a fazer essa organização para essas leituras dessas mulheres pretas. E aí, como a gente já tinha outras incumbências profissionais, literárias, a gente colocou o Lendo Mulheres Pretas para a gente fazer a leitura e discussão de obras de autoras pretas, com o intuito de potencializar as vozes dessas mulheres. Uma pesquisa recente comprovou que 70% das editoras mais fluentes do país, elas difundem literaturas de pessoas, de homens, mais de 80% homens brancos e mais de 90% homens brancos e héteros. Então, aí a gente se questiona em qual momento eu estou sendo protagonista dessa história. Então, a gente foi com um objetivo muito mais específico de conhecer e potencializar as vivências dessas mulheres pretas, exatamente porque quando a gente vai fazer essa abordagem, quando a gente olha para a nossa estante, a gente vê um universo branco. A gente não se vê nessas narrativas, muito menos protagonista dessas narrativas. E aí a gente resolveu organizar o Clube de Leitura Lendo Mulheres Pretas, que é um clube de leitura que acolhe todas as pessoas, de todas as idades, de qualquer orientação sexual, e a gente organiza ele em meses intercalados, a gente discute uma obra, a gente tem sempre um cuidado, Edivane, de sempre procurar uma pessoa que já esteja pesquisando sobre aquela temática, principalmente quando é teoria, para que a pessoa que vai estar no encontro, ela se sinta à vontade de participar só como ouvinte, de falar sobre as impressões dela. Então, o espaço Lendo Mulheres Pretas, ele se tornou principalmente um espaço para você se sentir acolhido. Existem momentos de quando a gente termina os nossos encontros, as pessoas vão para o nosso particular e eles dizem assim, ainda bem, porque eu estou fora da minha cidade, estou longe da minha família, mas eu vou discutir sobre a minha situação, vou discutir sobre o meu recorte de raça, de gênero, de classe, e eu me senti muito à vontade de participar com vocês. Então, a gente organiza em meses intercalados, as pessoas não têm obrigatoriedade de ler a obra, todas as pessoas são muito bem-vindas, e, acima de qualquer coisa, é um espaço para muito aprendizado, muito mesmo. As pessoas participam, ficam à vontade. E a ideia central nossa é realmente acolher, fazer com que essas pessoas realmente se sintam contempladas quando participam desses eventos, tá? É mais ou menos por aí. Bacana, Jacira. Essa questão que você traz, né, de buscar o seu autoconhecimento, né, e só para as pessoas entenderem um pouquinho, quando Jacira fala que traz pessoas, né, especialistas, esse é um diferencial também do clube, né, do Lendo Mulheres Pretas, que a pessoa, às vezes, ela não leu, mas ela passa a se descobrir e a se perceber ali naquele diálogo,
com aquele especialista trazendo Aquela buscando essas abordagem. questões profundas, né? Muitas vezes até muito sensíveis, né? Pensando no título, né, que foi proposto, né, que é o Lendo Mulheres Pretas. Então, nós acreditamos que a cor da pele, ela se tornou um ato de ações afirmativas para os participantes, né? Eu consigo perceber isso, né? Eu me assumi, né? Eu sou uma mulher negra, ou o que é ser negro, né? Na verdade. Então, conta para a gente um pouquinho, entra um pouquinho mais nesse diálogo. Como que é promover esse diálogo, trazendo essas reflexões tão profundas nos leitores? Boa tarde, né, a todos e a todas. Queria agradecer muito, muito o convite, Adivane. Para a gente é uma honra e um prazer estar aqui partilhando uma coisa, partilhando uma experiência que para a gente é tão cara, né, como fazer parte do grupo de leitura coletiva Lendo Mulheres Pretas. E é como já se falou, o Mulheres Pretas é um espaço essencialmente de troca de afeto, de troca de conhecimento, de troca de informações, de troca de vivências mesmo, né? Quando a gente encerra alguns encontros, a gente se dá conta de que está fazendo alguns autoquestionamentos que a gente não tinha muita consciência antes daquela leitura, antes daquele encontro, quando a gente se questiona sobre alguns privilégios que até determinadas leituras a gente não tinha muito consciência. E quando a gente naturaliza alguns privilégios, a gente também naturaliza algumas situações de discriminação, algumas situações onde o racismo mesmo predomina, né? Então, essencialmente, o Lendo Mulheres Pretas, ele promove desconstrução de conceitos naturalizados, desconstrução de atitudes naturalizadas, porque sempre foi assim, porque historicamente foi assim, né? E muitas vezes essas leituras nos trazem alguns incômodos, porque a consciência nos leva à reflexão, nos leva à autoavaliação e, por conseguinte, nos leva a essa desconstrução, né? Ao passo que a desconstrução, eu penso que seja mais difícil do que a construção, porque você vai partir do ponto de desfazer aquilo que você tinha como certo, como absoluto, para construir um novo conceito de quem você é nesse contexto social, um novo conceito de quem o outro é nesse contexto social, e um novo conceito do que está estabelecido socialmente, né? Desse status quo que coloca a mulher, e a mulher preta principalmente, como o outro do outro, né, como bem traz Djamila, parafraseando a categoria forjada por Simone de Beauvoir no livro que é Lugar de Fala, né? A mulher negra acaba sendo o outro do outro, né? Então, assim, cada vez que a gente lê, seja teoria, ou seja ficção ou não ficção, os questionamentos, as colocações, as vivências colocadas, elas nos ajudam nesse processo de desconstrução. E quando, como já se citou, quando vem no privado e disse, pessoas que dizem obrigada por me fazer lembrar desse meu lugar de pertencimento, desse meu lugar de fala, principalmente mulheres que estão inseridas num contexto onde elas não são a maioria, né? Onde elas não são, elas são muito invisibilizadas, seja pelo fato de ser mulher, seja pelo fato de ser negra. Então, assim, quando a gente ouve alguém dizer obrigada por me lembrar deste meu lugar de pertencimento, nos reforça a certeza de que a gente está indo muito bem, que as escolhas que a gente tem feito enquanto leitura, enquanto modelo de discussão, tem sido acertada, porque a gente, ao passo que a gente promove o espaço de discussão e de leitura, a gente também se sente transformar, né? A gente se sente transformar com essas leituras que a gente faz, com essas convidadas que a gente recebe, com as vivências que a gente experiencia e que a gente ouve. Então, acho que transformação é o que define o Lendo Mulheres Pretas, e é o sentido do que a gente faz. É bem por aí. Certo, é um espaço que vai muito além do prazer, né, da leitura. Como você comentou, vocês também, além da literatura de ficção, a literatura de não ficção, né, para o esclarecimento,
né, que foi o que aconteceu no último encontro que eu participei, onde a gente discutiu interseccionalidade de Carla Cotirene. Nossa, foi um aprendizado maravilhoso, aquela experiência de cada um, né, se colocando ali, e a sensibilidade fica ali aflorada também, né? A gente se emociona muito nos encontros. Muito bacana, gente, parabéns. O Lendo Mulheres Pretas, né, ele vem alcançando aí muitos espaços, né? Eu acho que a questão da pandemia, do distanciamento, ao mesmo tempo que trouxe aí muitos transtornos para a vida de todos nós, mas também é um espaço que vocês vêm conquistando através da tecnologia. A tecnologia proporcionou isso, né? Eu conheci vocês pelas redes sociais, e pelas redes sociais nós descobrimos que vocês participaram de um bate-papo com estudantes de uma sala de alunos de alta habilidades lá de uma escola do Distrito Federal. Aí eu gostaria que vocês contassem para a gente como que foi esse bate-papo, né? Já falando de inclusão e levando esse diálogo também para as crianças, para os alunos, para a escola. Como que foi essa experiência? Nossa, Edivane, foi uma experiência linda e foi muito pertinente você ter falado sobre essa temática aqui, porque é um espaço para professores também. E, assim, enquanto professora, a gente sabe que chega um momento que meio que você procura uma didática, uma metodologia, e você fica, assim, aflito, porque a ideia nossa é que a mensagem consiga ser passada com maestria, com tranquilidade e precisão. Então, essa sala de altas habilidades foi um espaço assim lindo. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-la através do professor Rodrigo, que também faz parte do Lendo Mulheres Pretas, e é um parceiro nosso, super gente fina, e para mim é uma honra falar do trabalho do professor Rodrigo Santana, porque ele é um ser humano e profissional incrível. É o seguinte, ele, durante a pandemia, ele estava organizando as aulas normal, que é uma sala funciona como se fosse reforço para alunos com potencialidades diversificadas. Por exemplo, os pais, os professores identificam uma determinada potencialidade naqueles alunos, e aí tanto a família quanto o professor podem inscrever esse aluno em um programa que o município dispõe para oferecer um recurso adicionado em relação à aprendizagem. Essas aulas acontecem em horários alternados das aulas do período normal de aula deles. E aí, quando chegou a pandemia, o professor Rodrigo ele ficou com essa preocupação de como conseguiria manter esse diálogo com os alunos. E aí ele pensou em rodas de conversa, em bate-papos, e foi extremamente lindo. Então, ele organizou o primeiro sarau o ano passado, o primeiro sarau antirracista, e ele organizou vários debates, Edivane. Eu achei super interessante, porque para a gente, principalmente em período de pandemia, foi uma alternativa linda. Os meninos continuaram mantendo contato com o aprendizado, continuaram a pesquisar, e o que é mais bacana disso tudo? Todo mundo conseguiu interagir e aprender. Então, foi super interessante. Ele, por exemplo, ele organizou, no primeiro sarau antirracista, organizou vários bate-papos, convidou pessoas de várias partes do mundo, colegas que estão na França, nos Estados Unidos, em Portugal. Ele conseguia trazer muita gente. Falou sobre saúde mental, que eu achei extremamente interessante num momento como esse, que eles tinham uma vida muito livres, e aí passaram a ficar em casa, e aí saúde mental, temas, antirracismo, privilégio, trabalharam sobre a questão de podcast, nesse momento em que a mídia é tão usada, tão explorada, e que se eles vão explorar a mídia, que seja de uma vertente positiva, saudável. E aí, o que é mais bacana disso tudo, Edivane? Ele trabalha com turmas do 6º ao 3º ano, e aí ele consegue organizar esses bate-papos, essas temáticas, em formas de apresentação com base em cada realidade. Por exemplo, o menino do 6º ano, ele pode escolher, dentro de uma temática, apresentar um vídeo, ele pode recitar um poema, ele pode fazer uma roda de conversa entre amigos, ele pode fazer uma visita num determinado espaço, mesmo que seja um espaço virtual, ele conseguir fazer um bate-papo com alguém especialista numa determinada temática, e foi muito interessante.
E aí, nesse espaço, os convidados vão... Ele conseguiu fazer, por exemplo, na primeira temporada, achei super interessante, 10 bate-papos, na segunda temporada, 7 bate-papos. A gente agora, no dia 20 de setembro, ele vai para o segundo sarau antirracista, super interessante, inclusive convidou o Lei das Mulheres Pretas, foi uma experiência linda. Quem quiser conhecer, existe o Instagram do Sala de Altas Habilidades, eu acho muito interessante. Agora, no dia 20, ele vai organizar o segundo sarau antirracista, desse mesmo molde. É super interessante. E quem tiver a oportunidade de ver, de visitar, veja, porque realmente vale muito a pena. É um espaço de aprendizado lindo, e principalmente para a gente que é professor, que quer ver eles deslancharem, é um espaço assim bacana, belíssimo. Muito bacana. Uma observação, com licença, Edivane, sobre essa nossa participação, é o legal que você vê adolescentes de 14, 16 anos, a gente discutiu com eles nesse encontro, um livro chamado Cartas para Marte, né, que é um adolescente negro que escrevia cartas para Martin Luther King, para o Dr. Martin Luther King. E aí você vê alunos de 14, 15, 16 anos representados naquela literatura, né? Se vendo em algumas experiências, que alguns deles passaram, né? Experiências de racismo, experiências de exclusão, e aí a gente fica muito feliz de ver o poder da literatura nesse processo de representação, de autorrepresentação, né? Que há 10, 15 anos atrás era muito mais difícil da gente ver. Então, para a gente, foi uma experiência muito emocionante, né? E de ver a abrangência, o alcance que a literatura tem, e principalmente em pessoas tão jovens, né? A da representatividade na literatura. Isso é lindo de se ver. E aí eu reforço o convite que já se fez para vocês conhecerem, sim, o Instagram da Sala de Altas Habilidades do Distrito Federal. É muito rico, é muito importante. E Rodrigo partilha as experiências que ele tem com essas turmas. Eu acho que é inspirador, principalmente para quem está no chão da sala de aula, né, no dia a dia tão difícil. Então, assim, é uma dica imperdível. Só para complementar, rapidinho, os alunos, essa turma, do 6º ao 3º ano, eles organizaram também, Edivane, um grupo de leitura coletiva. É só mais uma página, eles fizeram enquete para a escolha do nome, e isso o professor acompanhando, orientando, foi toda uma atividade dirigida. Foi muito interessante, porque não perco a oportunidade de conhecer a página, é linda. Ai, gente, que orgulho que eu tenho quando eu ouço dizer que a escola, os alunos estão, né, criando um clube de leitura, né? Estão promovendo isso partindo deles. É uma coisa assim, sensacional, que é emocionante mesmo. E valeu pela dica, né? Pela partilha aí dessa experiência. Um trabalho fantástico mesmo do professor. Parabéns para o professor Rodrigo. Bom, meninas, nós também temos, né, o nosso clube de leitura aqui da EFAP, né? Na verdade, temos 2, que é o Gato Preto e o Colmeia. Porém, o Colmeia, nesses últimos meses, nós estamos voltados para essa temática da educação, das relações étnico-raciais. É um tema que está muito forte, né, na nossa rede, nas formações. E, inclusive, a EFAP tem uma agenda antirracista com várias ações também, que estão lá repercutindo nas escolas, né, junto com os profissionais, professores aí da nossa rede. Agora, eu queria saber, do ponto de vista, né, de cada uma de vocês, o que vocês consideram ser, de fato, uma luta antirracista? Já, você quer comentar? Vou sim, daqui a pouco a gente se complementa. Olha só, eu acho super importante quando a gente vai falar sobre luta antirracista, e eu estou falando por experiência própria, tá, Edivane? Recentemente, eu ficava assim, me cobrando porque que eu não me posicionava tanto, porque que eu me abatia tanto quando eu presenciava alguma cena, quando eu sabia de algum fato que incluía práticas racistas. E uma coisa que me deixava muito angustiada era o não saber me posicionar, tá?
Então, quando a gente vai falar sobre antirracismo, como é que eu desenvolvo práticas antirracistas, como é que eu reforço que é importante você trabalhar para que você crie um espaço saudável em que as pessoas respeitem as outras pelo que elas são, não pelo seu tom de pele. Então, eu descobri que a chave de tudo isso é a informação, tá? A informação é o fator chave. Não tem como eu chegar aqui e fazer discussões com você, levar para a sala de aula um debate sobre racismo, antirracismo, sobre privilégio branco, supremacia. Não tem como a gente fazer isso sem você ler, sem você se formar, sem você se dar o direito de aprender. Não existe essa possibilidade. Então, eu descobri que a gente precisa, para ser antirracista, você precisa se informar. Primeiro ponto. Segundo ponto é você trabalhar essa ideia de antirracismo todos os dias. É um exercício. Um item que me chamou muito a atenção no livro da autora Djamila Ribeiro, no Pequeno Manual Antirracista, porque ele de pequeno não tem nada, ele é um gigante. Foi exatamente desenvolver em mim essa ideia de pertencimento, quem eu sou, a ideia de que me liberta saber que eu sou uma mulher preta, que esse espaço de fala, ele pode ser meu, ele pode ser de uma pessoa branca, principalmente das pessoas que são brancas e que não respeitam a diversidade étnica, racial. Então, o primeiro ponto que eu descobri é que você precisa se questionar todos os dias. Como é que eu vou ser antirracista? Não adianta eu estar nas mídias, eu estar no embate com as pessoas, desrespeitando o posicionamento delas, se eu não me escuto, se eu não tento entender o lugar dela. Então, esse é um exercício, Edivane. E a pergunta é excelente, por quê? Porque a gente fica se questionando, como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou diminuir esse racismo? Gente, essa é uma prática diária. Por exemplo, e inclusive nesse próprio livro, no Pequeno Manual Racista, ele deixa bem claro. Quando a gente cresce num ambiente que temos pessoas militantes que falam sobre racismo, que falam sobre a valorização do corpo negro, nesse meio tão perverso, quando a gente está inserido numa família que trabalha que o seu cabelo crespo é uma característica sua, que você é bonito porque você tem lábios grossos, porque seu nariz é redondinho, quando você está inserido nesse ambiente, que você cresce ouvindo, se valorizando, sabendo que você é importante, sabendo que você é humanizado e não coisificado, como as pessoas normalizam por aí, você já vem com essa bagagem, sabe, Edivane? Mas quando você se descobre negro, quando você se descobre preto pela depreciação, pela necessidade que o outro tem de diminuir, que achar que diminui você diante dos outros, é uma dor horrível. Então, quando você aprende que quando você se informa, você se posiciona melhor, você se representa melhor. E quando você fala sobre antirracismo, quando você fala sobre essa ideia com o outro, você fala por você e fala por 1 milhão de outras pessoas que não têm essa oportunidade. Então, a luta antirracista, para mim, é eu chegar num espaço como esse, questionar por que só tem pessoas brancas, eu chegar num espaço de poder, como um telejornal, uma novela, um espaço de mídia, uma empresa grande ou pequena, e eu não me questionar por que não tem uma pessoa negra ocupando um espaço de poder, um espaço de importância ou visibilidade, porque às vezes você tem importância, mas não tem visibilidade. Então, essa é uma prática diária. Então, a luta antirracista é você não perder a oportunidade de conversar com o outro, de se questionar, de você observar, chegar num determinado local e você observar, por exemplo, que as pessoas de pele negra elas estão ocupando espaços que seriam vistos como espaços que ninguém gostaria com atividades que ninguém gostaria de desenvolver. Então, atividade antirracista é você olhar para uma criança na sua sala de aula, você entender que ela está inibida porque ela se acha inferior aos colegas que estão ali, e você ter um olhar empático, humano, e fazer com que ela se sinta importante, fazer com que ela tenha, acima de tudo, que ela tenha saiba que ela é importante, certo? Saiba do poder dela de estar ali, saiba de que ela é importante. Eu acho que o fator principal é isso. Então, não adianta eu chegar nas minhas redes sociais, falar sobre antirracismo, encher minha estante de livro e eu não praticar. Então, a prática é o sucesso para você realmente desmistificar, desconstruir essa ideia que é uma situação de poder, o racismo, na verdade, é um sistema de poder, infelizmente. Então, para mim, a prática é um dos principais pontos, mas seguido, claro, de informação. Informação é imprescindível, gente. É verdade. Eu penso que o reconhecimento de privilégios é um ponto de partida,
para a postura antirracista, né? Quando a gente, é como Angela Davis sabiamente diz, né? Eu não posso ser só, não ser racista, eu preciso ser antirracista. E para a gente que não tem pele retinta, é muito difícil reconhecer privilégios, né? Eu nunca fui barrada em oportunidades, em espaços, pela minha cor de pele. A minha ascendência é negra, meu pai foi um homem negro, mas eu nunca fui barrada pelo meu tom de pele, e isso é um privilégio num país em que mais de 50% da população se autodeclara negra, mas que nós ainda temos o racismo velado e latente, impressionante. Então, assim, o fato de você reconhecer seus privilégios, parar de naturalizar situações de discriminação, situações de exceção, porque sempre foi assim, eu acho que é o ponto de partida para essa conduta antirracista, né? Quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente presencia vivências, quanto mais a gente partilha experiências, mais a gente aumenta o nosso arcabouço e a gente fortalece as nossas atitudes. É como já se bem falou, né? É passar a observar isso de forma de forma natural, né? Quantas pessoas negras têm nesse meu espaço de trabalho, né? Quantas pessoas negras frequentam esse cinema? Quantas pessoas negras estão nessa palestra? Estão nesse clube? E quando a gente não tem a consciência, quando a gente não tem a predisposição de buscar compreender esses conceitos, buscar compreender essas realidades ditas postas, a gente não presta atenção nessas coisas. A gente passa a acreditar que aquilo faz parte do status quo, está instituído e acabou. Né? Uma prática antirracista, ela parte muito dessa inquietação, de você passar a questionar essas coisas ditas naturais. Elas não são naturais, elas são socialmente estabelecidas, e uma conduta antirracista, ela só parte justamente desse incômodo e desse questionamento. Muito... Gente, vocês falaram assim, falaram tudo. Como a Jaci falou, que a gente, nós, né, já somos pessoas adultas, formadas, trabalhamos aí formando cidadãos, né? Temos essa necessidade de estudar. Quando eu digo nós, porque eu também me incluo, de estudar, de entender, de se reconhecer para se posicionar. Imagine para uma criança, né? Imagine para um aluno, para um adolescente, né, que já vem aí com uma sociedade com os estereótipos aí já inseridos, né? Já aproveitando a nossa próxima pergunta, que ao longo dessa história a gente foi aceitando, aquilo foi entrando na sociedade e aquilo foi incorporando e virou coisa comum, né? E aí vem essa inquietação que a Sandra traz, né? Ao longo da história, muitos estereótipos para as pessoas de pele negra foram criados, inclusive alguns espaços eles foram definidos pela cor da pele, de modo muito desumano, né? Pensando nesse sentido, aí vem, né, a representatividade da mulher negra na literatura, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Esse espaço, né, que a mulher escritora de literatura negra vem agora conquistando, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre. Então, Edivane, quando a gente fala sobre a representatividade, eu não diria nem que ela é necessária, eu digo que ela é urgente. Quando a gente começou a falar sobre o Lendo de Mulheres Pretas, eu usava o termo amplificar as vozes, né, das mulheres. Mas, na verdade, essas mulheres elas sempre tiveram vozes, tá? O que acontecia era que a sociedade ela não dava ouvidos a essas mulheres. Então, quando você não dá ouvidos, você neutraliza, invisibiliza. E quando você torna essas pessoas invisíveis, você acaba matando essas pessoas. E falando sobre literatura, sobre produção de conhecimento, o que é que acontece com a literatura das mulheres negras? A importância de ter as mulheres negras falando sobre essas nossas narrativas.
Nós temos autoras como, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, que tem a obra traduzida em vários países até hoje. E aí, a gente só precisa virar a chave para a gente se questionar, por exemplo, na universidade. Quantos profissionais falaram, trouxeram, colocaram uma literatura como a de Carolina Maria de Jesus, tão necessária, tão gente, tão, como diz Conceição Evaristo, trabalhado com base na escrevivência, na vivência, na prática real. Então, a gente não teve isso, tá? Então, essa representatividade, ela não é só necessária, ela é urgente mesmo. Por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente está falando de literatura em que nós não somos protagonistas. Como é que eu vou valorizar uma literatura em que eu não sou protagonista? Tá, Jacira, que você quer um destaque, você quer que as pessoas pretas estejam sempre no protagonismo. Não, eu quero equidade. Eu quero que, do mesmo jeito que eu abro um livro didático, por exemplo, na minha escola, na minha sala de aula, o meu aluno, o meu sobrinho, ele abre um livro didático, que ele consiga ter representatividade. Ele consiga ver que a pessoa que está representando um banqueiro, um advogado, um médico, é uma pessoa branca. Se você for analisar nos nossos livros didáticos, onde você percebe com muita tranquilidade o racismo, a depreciação dos povos negros, assim como as pessoas trans, as pessoas homo, as pessoas LGBTQIA+, as mulheres solo, as mães solteiras matriarcas, são sempre estereotipados com espaços em que a sociedade escolhe como algo inferior, como algo em segundo plano, como algo à margem do que você protagoniza ou visualiza, objetiva para você. Então, a representatividade ela é muito, muito importante e ela é urgente. Por que eu estou falando disso? Porque por exemplo, eu tive uma professora no 6º ano que era uma professora negra, e eu nunca esqueço disso. E eu sei exatamente a sensação de valorização que eu sentia quando aquela mulher adentrava pela porta. Então, quando a gente fala sobre literatura, eu não tenho como, num cenário como esse em que a gente vive, certo, Edivane? Em que a maior parte das pessoas que protagonizam as histórias são pessoas brancas. Então, eu não vou me ver incluído nessa história. E o que é mais curioso em relação a isso? O que nós chamamos de epistemicídio negro. Como é que nós vivemos numa sociedade que foi o último país a abolir a escravidão? Nós somos a maior população preta fora da África, o maior percentual de pretos e mulheres no país. Como é que justifica que na minha literatura eu não tenha como representatividade as mulheres pretas? Não tem. Sinceramente, eu não consigo ver uma conexão nisso. Não existe, essa matemática, para mim, ela não fecha, ela não tem condições. E aí, quando Bell Hooks fala sobre aquela ideia, Edivane, em Olhares Negros, Raça e Representação, ela faz um convite, ela diz que faz um convite, mas, ao meu ver, ela convoca você a se observar exatamente nessas narrativas, certo? Então, quando eu falei lá no comecinho, que quando eu comecei a pesquisar sobre essas leituras de mulheres pretas, era porque eu comecei a pesquisar, porque chegou uma hora que eu disse assim, não, eu não tenho condição de continuar negando isso. Por quê? Porque para mim era dor, era gatilho. Então, quando eu falo sobre essa questão dessa inquietude, dessa dor, desse gatilho, desse incômodo, não que não doa mais hoje falar sobre isso, sabe, Edivane? Por isso que eu acho que é importante falar sobre isso, falar sobre racismo, falar sobre a importância de homens e mulheres pretas na literatura. Mas é porque é o seguinte, quando você começa a se formar, quando você conhece a temática, quando você sabe intervir, melhor dizendo, você consegue estabelecer um diálogo, você se posiciona e você consegue transformar o espaço onde você está para que se torne um espaço justo, um espaço saudável. Então, a questão da representatividade, ela é extremamente urgente. Não tem como você não ter. Numa literatura onde o país, a maior parte da população é preta, não tem como a gente não ter literaturas com pessoas negras, com protagonismos negros. Não tem a menor condição. Então, eu acho extremamente importante. Por exemplo, esse momento que nós estamos falando aqui é o espaço... eu aprendi recentemente, viu, Edivane, que a população preta ela nunca teve privilégios, mas que a gente teve e tem uma situação de conforto comparada a outras pessoas. Temos, é interessante reconhecer. Por exemplo, nesse momento, quando eu e vários outros professores estamos aqui discutindo literatura, discutindo a importância da gente combater o racismo, porque o racismo ele traz traumas psíquicos e
A importância da gente estar aqui hoje significa dizer que a gente tem uma determinada situação de conforto. E hoje, e a ideia de a gente estar aqui falando hoje, o que mais me deixa feliz é porque Jacira, é porque Edivane está aqui falando, a gente não está falando só por Jacira e Edivane, a gente está falando por uma população imensa, com milhões de pessoas que não está tendo a oportunidade de ter essa voz, de estar num espaço como esse, falando sobre a importância de você tratar o outro como ser humano, como pessoa, não como coisa, entendeu? Então, a ideia da gente estar aqui hoje é uma simbologia prática, tá? De que a representatividade é extremamente importante. Sim, essa necessidade, né? Chega de vozes silenciadas, né? E não existe literatura sem mulheres negras. Não, né? não. Vamos deixar isso claro. Bom, só queria lembrar ao pessoal que está nos assistindo, se quiserem fazer perguntas para as meninas, né? Deixar só... O Carlos hoje está no chat, né? Então, acolhendo aí as contribuições de quem está nos assistindo, façam perguntas, daqui a pouco a gente abre para o chat para interação com o nosso público. Agora, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a curadoria dos livros, né? Que eu até já adquiri alguns, né? Venho acompanhando o Mulheres Pretas, pretendo continuar, e eles fizeram uma curadoria muito, assim, de grande peso, e muito conhecimento para a gente, não só da literatura de ficção, né, mas como também da literatura de não ficção. E que tempo, desde quando, né, vocês vêm promovendo esses encontros? A gente não falou no comecinho, se eu não me engano, mas como eu participei do aniversário de 1 ano, né, e o diferencial também que eu vi que vocês trazem não só a obra, né, que foi discutida lá com a escritora Tailane Cruz, foi um encontro muito com o sol dos dias, né, uma literatura muito gostosa de ser lida, de ser discutida, mas também teve aquele momento cultural. Então, além da curadoria, você pode resgatar um pouquinho para a gente dessas ideias, como que isso foi crescendo, como foi desenvolvendo? Podemos, vai ser uma honra. Bom, como a gente falou no início, bom, a gente começou em agosto de 2020. Agosto, agora a gente fez 1 aninho. E a gente já começou já no modo já virtual, né? Então, como a gente estava fazendo os encontros da TAG de forma virtual, Edivane, a gente começou a se organizar assim, como eu falei inicialmente, vamos elencar uma bibliografia de autoras pretas para a gente conhecer, para a gente aprender sobre a temática, até porque não é justo você encher a sua estante de literaturas de outras pessoas, de outros países, não valorizar uma literatura tão rica como é a nossa brasileira, né? Nós temos mulheres incríveis, nós temos homens incríveis na nossa literatura, independente de ser branco ou preto, nós temos pessoas incríveis. Então, em modo geral, é uma forma desrespeitosa você conhecer uma literatura tão distante e você não conhece a sua literatura. Então, já a partir daí, a gente já começou a ver a questão da valorização da nossa literatura. Então, quando a gente começou a pensar na literatura, nas obras, na curadoria, a gente pensou assim, vamos organizar umas bibliografias para a gente começar a conhecer. Então, a gente começou de forma assim, vamos sentar e vamos escolher, baseado no grupo pequeno que a gente tinha. Então, inicialmente, a gente não tinha aquela ideia de que o Lendo Mulheres Pretas ia chegar para todas as regiões do país. A gente não sabia que hoje, nos nossos encontros, nós teríamos pesquisadores, mestres, doutores. A gente não tinha essa ideia. A gente não pensou também, Edivane, inicialmente, em trazer uma pessoa para falar sobre a temática, um especialista. A gente não tinha essa ideia. A gente tinha a ideia de aprender. A ideia, o sentido era sentar para aprender, porque nós temos professores no grupo, e a gente chegou a essa situação de que a gente precisava realmente falar sobre isso, debater sobre isso, levar para o chão da escola essa realidade. Então, quando a gente começou a fazer essa curadoria, foi uma curadoria que eu diria que foi despretensiosa, com base na que nós temos hoje. Qual foi um dos critérios que a gente estabeleceu? Volume, valores e a temática de acordo com o perfil das pessoas que estavam no grupo, tá? Então, a gente escolheu Conceição Evaristo,
Olhos d'Água. Nós começamos, assim, com chave de ouro, que a concessão é extremamente brilhante. E aí nós somos um pequeno manual antirracista, passamos para Quarto de Despejo, vimos Chimamanda Ngozi, sobre o perigo da história única, e terminamos com Bell Hooks. Passamos por A Cor Púrpura, o quinto encontro, e terminamos com Olhares Negros, Raça e Representação. Então, a princípio, essa ideia de curadoria foi pensada assim, apenas entre nós. Só que a gente chegou a uma conclusão que não era justo se nós temos um grupo no WhatsApp, que a gente partilha ideias, cursos, lives, literaturas, eventos relacionados a essa temática do recorte de raça, e a gente não tornar democrática essa escolha. Então, a gente organizou uma enquete, eu não sei se você já estava, mas nós organizamos uma enquete, colocamos o link do grupo e as pessoas disponibilizamos 18 obras, 3 alternativas para cada bimestre, e aí as pessoas escolheram. E aí a gente tem 6 obras, que é o que a gente vai mostrar no finalzinho, do que ficou. Como resumo. Por quê? Porque a ideia nossa, a princípio... Só que, assim, a gente democratizou para as pessoas escolherem, mas a gente não perdeu a ideia principal de primar pela questão dos valores, porque, querendo ou não, os bens culturais do nosso país ainda são muito caros. Então, a gente primou por essa questão do volume, para que a gente conseguisse ler sem essa pressão toda. A gente pensou na questão dos valores, e a gente pensou na filosofia, no perfil do grupo. Então, a gente manteve essa ideia, essa lista de autores pretos, mas com a participação de todos. Então, a gente conseguiu, depois da enquete, organizar de modo que todo mundo votasse e que as escolhas feitas das obras que serão lidas agora em 2021, que fosse com a participação de todas as pessoas do grupo. E essa é a parte bacana de tudo que eu acho, sabe, Edivane? Porque eu não acho justo você chegar no grupo e você já encontrar uma lista pronta. Então, nós 4 sempre tivemos esse cuidado, e a gente, é claro, eu quero aproveitar o ensejo aqui e agradecer, assim, extremamente a Sandra, que ela, como historiadora, ela me inspirou demais, ler sobre autoras pretas, ler sobre esse recorte, ela me deu dicas excelentes, certo? Eu quero muito agradecer minha amiga querida aqui, Luciana, Deise, elas estão, assim como eu, elas duas, nós 3 aprendemos muito com Sandra. Sandra nos orientou assim demais, e a nossa curadoria foi feita assim, nessa base desse carinho, nessa base, vamos sentar, vamos ver aqui o perfil do grupo. Então, o Lendo Mulheres Pretas, como você falou, é novinho, começou em agosto de 2020, nós estamos caminhando. Outra coisa também que eu acho bacana para os professores que estão aqui e que pretendem criar grupos de leitura, a gente organizou, por exemplo, a gente organiza mimos com a marca, a gente criou a marca depois dessa ideia de elencar a bibliografia, a gente criou a marca, a gente pensou na arte com carinho, a gente cria, por exemplo, os marcadores de página que a gente quer enviar para vocês depois, tá? A gente faz mimos assim, ó, bonitinhos, para mimar os nossos participantes, como incentivo para eles participarem das leituras. A gente, além dos mimos, como ecobags, canecas, a gente também manda para a casa deles, depois do sorteio, ao final de cada encontro, a gente sorteia um livro que está na lista para que essa pessoa já se sinta estimulado a participar do próximo encontro. A gente sempre tenta trazer os nossos colegas, os nossos leitores, para que eles se sintam realmente acolhidos. A ideia do Meio de Mulheres Pretas, antes de qualquer coisa, é acolher e abraçar, e assim, a gente se aquilombar mesmo. Bacana, Jaci. Bom, a Sandra tinha caído, acho que voltou, né? Se ela quiser comentar um pouquinho. O que eu acho muito... sim, o que eu acho muito bacana é essa harmonia entre vocês 4, né? Falando um pouquinho, você comentou da Deise e da Luciana, cada uma ali desenvolve um papel, né, dentro do projeto de vocês. Se vocês quiserem comentar um pouquinho também. E o grupo cresceu bastante e a gente só tem a ganhar com isso, né? E muito bacana mesmo, Jaci. Eu só queria complementar, peço desculpas, a conexão caiu, essas transmissões ao vivo pela internet, são os problemas dos novos tempos, né?
Essa parte da curadoria, acho que é uma das partes mais prazerosas do grupo. A gente passa, tipo, domingo de manhã discutindo as listas que a gente cria, né? Porque a gente pesquisa a relevância da autora. O primeiro passo é ser autora negra, né? Então, a relevância da autora, o conteúdo daquele texto, o quão palatável ou não aquele texto vai ser para o grupo, né? A gente pesquisa preço por meio da sinopse, a gente discute entre a gente as predileções, claro que cada um tem sua autora do coração, tem suas autoras preferidas. Nessa segunda temporada, eu não sei se já falou, se eu estou sendo repetitiva, mas nessa segunda temporada a gente colocou para votação, né, do grupo, e a gente tenta contemplar, por meio da curadoria, a diversidade, né? A gente coloca autoras conhecidas, mas a gente também coloca autoras que não têm tanta relevância nacional, né? Nós temos, por exemplo, Beatriz Nascimento, é uma autora sergipana, pouco conhecida dos próprios sergipanos, né? Beatriz Nascimento é mais conhecida, inclusive, fora do estado do que dentro do estado, né? Mas a gente tenta contemplar a diversidade das nossas autoras negras e de forma muito participativa, de forma muito democrática, para que todo mundo, de fato, possa colaborar com essas escolhas. Sim. E falando, Edivane, desculpa, só para não esquecer, você falando sobre a questão dos papéis que a gente desempenha. Elas duas não estão aqui hoje, mas eu sempre faço questão de frisar isso nos momentos que a gente tem os encontros, porque, assim, a gente precisa saber essa questão de afinidade, de tempo, de agenda. E a gente é muito diferente, mas a gente se encaixa respeitosamente e lindamente. É impressionante. Por exemplo, sempre tem alguém no grupo que tem mais afinidade com tecnologia, por exemplo, a Deise Souza, aí fica incumbida de fazer uma determinada tarefa. Sandra tem mais experiência para mediação, por exemplo, traz Sandra para cá. Luciana é excelente tanto para falar quanto para divulgar, então a gente começa a pegar essas potencialidades e encaixar cada um no espaço que cada uma se sente bem. Então, a gente se organiza dessa forma para que todo mundo consiga contribuir, consiga se sentir bem e dar o melhor de si no que puder fazer. E eu acho que é isso que torna o grupo tão rico, né? Tão potente. Exatamente. Então, a ideia nossa em partilhar essas vivências exatamente por causa disso. Porque a gente consegue se sentir bem no espaço em que a gente está. Então, por exemplo, quando eu sento com Luciana Conde, com Deise Souza, com Sandra Ribeiro, para a gente falar sobre protagonismo negro, a gente fala porque a gente, o primeiro ponto é que a gente se respeita. A gente respeita a individualidade de cada uma delas e a gente tenta ao máximo fazer com que as pessoas se sintam bem, para que cada uma participe como pode, cada uma contribua como melhor se sentir bem, como melhor puder. Então, o Lendo Mulheres Pretas tem essa filosofia, exatamente, de você trazer as pessoas que já tenham conhecimento sobre a causa, pessoas que queiram aprender. Então, a gente sempre tem esse cuidado de fazer com que as pessoas se sintam bem, elas participem. Elas, por exemplo, nós estávamos falando recentemente sobre esse diferencial que a gente falou no início da nossa fala, sobre trazer uma pessoa especialista. Essa ideia de trazer uma pessoa especialista, acima de qualquer coisa, ela dá uma tranquilidade para quem vai participar do evento. Por quê? Por exemplo, do mesmo modo que eu ficava inquieta, preocupada em participar de um bate-papo, de uma roda de conversa, porque eu não dominava a temática, eu sei que muita gente, quando vai participar de um momento como esse, fica preocupado. Ah, mas eu não vou poder participar, eu não vou poder interagir, será que isso vai parecer bem? Então, a gente já pensa nessa ideia de trazer uma pessoa especialista na área, exatamente para dar essa tranquilidade, esse conforto a quem está ali naquele momento com o intuito de aprender. Por exemplo, as pessoas participam, uma coisa que eu acho super bacana do Lendo Mulheres Pretas é que a gente consegue, a gente ter intercalado essa ideia de
e fazer com que as pessoas participem a cada encontro. Quando a gente pensa nessa ideia de fazer com que as pessoas participem a cada encontro, a gente faz com que essas pessoas, do jeito delas, contribuam. Uma coisa que a gente faz quando a gente quer fazer com que todo mundo participe, uma outra dica também, é fazer com que cada pessoa que faz parte do Lendo Mulheres Pretas dê a sua contribuição. Por exemplo, a gente convida colegas nossos para apresentar um autor, a gente convida colegas nossos para apresentar uma obra, e as pessoas, elas se sentem contempladas quando a gente faz sobre isso. Então, como a gente começou numa situação virtual, e a gente está voltando agora, aos poucos, né, Sandra? Então, a nossa ideia... Isso mesmo. A nossa ideia é que a gente continue no formato híbrido, né? A gente pode pensar nisso. A princípio... Gente, Edivane teve um probleminha técnico e está tentando voltar também. Enfim, enquanto isso, a gente vai falar justamente... Certo. Ok. Então, vamos lá. Edivane voltou. Como nós estávamos falando sobre o formato, que no momento é virtual, algumas pessoas perguntam para a gente se nós temos a intenção de mudar para o presencial. Nós estamos falando exatamente sobre isso, porque a gente está voltando às atividades presenciais, a rotina está voltando aos poucos, Edivane. Então, a nossa ideia é começar checar direitinho se a gente tem um público para a gente começar a fazer algumas reuniões presenciais, mas, sinceramente, tanto eu quanto Sandra, Deise, Luciana, a gente não pensa em acabar com o espaço virtual, de forma nenhuma, até porque nós temos a oportunidade de conhecer pessoas de muitos lugares, com contribuições tão distintas, tão singulares, e você chegar ao ponto de ter essa oportunidade de aprender com tanta gente de locais tão diferentes, com aprendizados e conhecimentos tão diferentes, eu acho que seria uma pena de a gente deixar de explorar esse lado que é tão, tão rico. Gente, eu voltei. A internet hoje aqui está oscilando um pouquinho. Bom, nessa trajetória de vocês, né, no projeto projeto de leitura coletiva Lendo Mulheres Pretas, qual que foi o livro ou autora que mais marcou a cada uma de vocês? Me ouve? Eu estou tentando pelo celular, porque pelo computador está inviável. Hoje está complicado aqui, mas estamos ouvindo, sim. Pronto. Então, vou falar aqui do meu livro predileto. É difícil, né, a gente falar de um livro predileto, de uma leitura mais marcante que a outra, porque cada leitura ela é única, né? Ela provoca, de fato, uma viagem única, né? Seja prazerosa ou inquietante. Mas eu penso que, dentro da história do Lendo Mulheres Pretas, para mim, a leitura mais marcante foi do livro O Sol dos Dias, da autora Tailane Cruz. Tailane Cruz é uma escritora contista, sergipana, mulher preta, inclusive participante do nosso grupo, do Lendo Mulheres Pretas. E para traduzir para vocês o que a escrita de Tailane me causa, tem uma frase muito interessante de uma autora catalã, que eu gosto muito, que é Mercè Rodoreda, que ela diz o seguinte, que por escrever bem, entendo dizer com a máxima simplicidade as coisas essenciais. E o Sol dos Dias é isso. Quando a gente lê o Sol dos Dias, os contos do Sol dos Dias, a gente se sente recebendo uma correspondência de casa. E quem já saiu da terra onde nasceu, da terra natal, sabe o que é isso. Então, é uma escrita regional, muito poética, uma narrativa riquíssima do nosso cotidiano nordestino, né? É uma narrativa de mulheres muito fortes. Ela fala com muita propriedade, com muito afeto e com muita riqueza das vivências da avó, principalmente, né? Uma mulher negra, matriarca da família, mãe solo, que transmitia uma força de vivência cotidiana muito grande para a família toda, tanto para a Tailane quanto para a mãe de Tailane. Então, assim, é uma representatividade do feminino negro, de uma forma geral, belíssima.
Então, recomendo aos colegas professores conhecer a literatura sergipana, a literatura da mulher negra sergipana, por meio do Sol dos Dias, essa capa belíssima aqui, né? É um livro lindo e emocionante. Então, essa, para mim, acho que foi a leitura mais emocionante que eu já vivenciei no nosso grupo do Lendo Mulheres Pretas. Muito recomendo para vocês. Bom, eu vou quebrar esse protocolo, porque eu acho ele extremamente importante, viu? Eu vou quebrar, mas eu vou tentar ser rápida. Bom, no sentido de aprendizado, por favor, não deixem de ler esse livro, pelo amor de Deus, para as pessoas pretas que querem se isentar um pouco daquele medo, daquela dor, daquele trauma que você fica. Será que eu estou me posicionando bem? Será que eu estou fazendo as interferências adequadas? Essa autora, de Jamila Ribeiro, ela é gigante. E esse livro não pode faltar na estante de quem quer discutir racismo, antirracismo e lugar de fala. Não pode. Esse segundo livro, Olhares Negros, Raça e Representação, de Bell Hooks, é um livro incrível. É um livro que questiona os nossos olhares, questiona o nosso protagonismo nas literaturas, questiona como a gente encara esse protagonismo. Se é comum que você ache, que você veja, por exemplo, as pessoas falando sobre cinema, sobre mídia, sobre música, sobre teatro, sobre conto, e você não inclua pessoas negras. Se essas pessoas negras participam dessas vivências, dessas narrativas, quais são os papéis que essas pessoas estão ocupando? Esse livro é um livro imprescindível para quem quer saber o seu lugar e principalmente essa questão do pertencimento. Não pode faltar. O livro do coração, esse livro aqui, A Cor Púrpura, foi um livro que ele começou, eu fiquei com muito medo quando eu comecei a ler esse livro, marquei bastante, mas esse livro é aquele livro, gente, que você descobre que você é humano, e que você aprende, que você se transforma, que você se quebra, mas você tem o poder de se reconstruir. Esse livro da Alice Walker, ele traz uma mensagem linda. Ele traz aquela mensagem seguinte, olha, o mundo todo pode virar contra você, mas você pode dar a volta por cima. Você não pode. Se você puder, não deixe de trabalhar o seu lado humano. Não deixe que ele deixe de persistir dentro de você. Então, esse livro, para mim, A Cor Púrpura, ele fala sobre muitas temáticas, ele fala sobre muitas abordagens, ele fala sobre... tem muitos gatilhos, tem, admito, mas você não tem a menor condição de sair de uma leitura dessa igual. Você volta dessa leitura transformada. Edivane, esse foi um livro que, quando eu terminei de ler, eu falei assim para mim, esse e Um Defeito de Cor, inclusive, indicado por Sandra, que está aqui. Quando eu terminei, eu disse assim, por que eu não li esse livro antes? É aquele tipo de livro que você diz assim, gente, eu precisava dessa literatura antes, eu tinha que ter lido esse livro antes. Mas o universo diz o seguinte, nada acontece por acaso. Então, eles chegaram na hora certa, no momento que eu tinha maturidade para elaborar, para administrar muitas coisas, para aprender, para usar, para exercitar esse aprendizado. Então, chegou na hora certa. Então, esse é meu favoritão, A Cor Púrpura, da Alice Walker. Bacana, meninas. Bom, temos aqui muitos comentários, viu, no chat, muitos elogios. A professora Elimere diz que esse encontro, né, esse nosso bate-papo é de transformação e mudança. O professor Álvaro diz que é uma ótima palestra. A professora Patrícia, excelente. O Carlos, que é da nossa equipe, ele faz um comentário que acha importante destacar que o valor das escritoras negras, além da questão racial, elas são boas como escritoras que tratam de temas universais, né? Não só da questão de raça. A Solange Maia, parabéns, Jaci e equipe, pelo trabalho que realizam de forma tão motivadora e necessária, abrindo esse espaço de leitura para reflexão, conhecimento, o acolhimento e a valorização do ser humano e de sua autoestima. Bom, não temos perguntas, né? Eu acho que isso é bom, mas
os comentários aqui são muito positivos, agradeço aí a contribuição de cada um de vocês aí que deixou seus comentários aí no chat. Bom, então, meninas, quero agradecer a Jacira, a Sandra, por ter proporcionado aqui essa troca de experiência, partilha, né, nesse bate-papo, que enriqueceu muito o nosso trabalho e com certeza do público que está nos assistindo. E eu vou passar a palavra para vocês fazerem aí o convite, passar as informações de como participar do projeto de leitura coletiva Lendo Mulheres Pretas, trazer aí também os seus cronogramas de leitura, né? A agenda de vocês. Então, eu passo a palavra para vocês e mais uma vez, assim, gratidão mesmo. É a palavra que define aqui o que estamos vivenciando hoje, nesse momento com vocês aqui, meninas. A gente quer mostrar o nosso cronograma, né? A partir do momento que a gente começa a temporada, a gente já tem um cronograma para a temporada toda, e a gente queria mostrar para vocês. Vou pedir para a produção colocar o PPT Lendo Mulheres Pretas. Isso. Mas, de antemão, a gente já quer dizer que o nosso próximo encontro é dia 11 de dezembro, a partir das 17 horas. E a nossa próxima obra é Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Maryse Condé. É uma obra de não ficção, né? Como a gente já falou, nós intercalamos as obras entre ficção e não ficção. Então, a última que nós lemos e discutimos foi Interseccionalidade, com Carla Cotirene. Então, a nossa próxima agora é uma ficção. E as discussões, elas não devem em absolutamente nada quando é não ficção, né? Porque a literatura, ela por si só tem esse poder de trazer para a gente essa possibilidade, né? De troca de experiência, de contextualização com a realidade, porque também se a gente não tiver esse link de contextualizar com a nossa realidade, a discussão fica um tanto inócua, né? Então, o nosso principal objetivo também é esse, é contextualizar com o que a gente vivencia, para transformar a partir daí. Então, desde já a gente quer convidar os professores e professoras que nos acompanham a nos seguir nas redes sociais, @Lendo Mulheres Pretas, nossa página do Instagram, e lá a gente compartilha também resenhas, indicação de leitura. Nós temos um quadro chamado Pretas em Destaque, no qual a gente traz escritoras nacionais, internacionais, e suas contribuições para a literatura, de uma forma geral. Jaci, se quiser se despedir, deixar suas palavras finais. Isso mesmo, nós queremos agradecer pela oportunidade de estar aqui, dividindo literatura, falando sobre temas tão importantes, dizer que o Lendo Mulheres Pretas está de portas abertas para todos vocês. Recentemente alguém perguntou a gente se só poderia participar mulheres. De forma nenhuma, todas as pessoas que sentirem a vontade de aprender, de crescer, de desconstruir, construir, fiquem à vontade, participem com a gente. Sempre acontece nos terceiros sábados de cada mês, às 5 horas da tarde, pelo Zoom, é muito bacana, não perca a oportunidade de conhecer, fazer amizade. Eu conheci a Edivane através das redes sociais, e hoje eu sinto um carinho enorme por ela, já sinto como se eu já conhecesse por muito tempo. Edivane, muito obrigada pela amizade, muito obrigada por proporcionar essa discussão, esse bate-papo tão necessário e muito importante. Mais uma vez, muitíssimo obrigada mesmo. Olha, é recíproco, que eu também me sinto, assim, super amiga, participo dos encontros do Mulheres Pretas, e a gente vai se conhecendo, né? Cada dia mais. E, assim, muito obrigada mesmo a você, a Sandra, as meninas, né? E por vocês terem aceito o convite de vir conversar com a gente, né? Então, agradeço mesmo. Antes de fazer os últimos agradecimentos, eu gostaria que a produção trouxesse o PPT do Clube de Leitura Gato Preto, para deixar o convite para os nossos professores e profissionais que nos assistem. Amanhã nós vamos discutir o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos,
né? Então, estão todos convidados. Vou pedir para o Carlos deixar o link de inscrição, o formulário, né, de inscrição aí no chat, colar aí no chat, se alguém quiser participar ainda dá tempo, será um bate-papo muito gostoso. Temos 2 horários, de manhã e à tarde, trazendo aí, continuando com nessa temática, né, desse nosso bate-papo de hoje. Então, fica o convite para vocês. E agradeço a produção, aos intérpretes de Libras que ficaram conosco, as nossas convidadas, a nossa diretora, que é a Maria Cristina Nogueirol, que é idealizadora desse programa, e toda a equipe do NBDoc. E quero informá-los que essa gravação ela ficará disponível no YouTube e também no repositório do canal de desenvolvimento profissional do Centro de Mídias. Agradecimento especial mais uma vez às nossas convidadas. Vocês contribuíram muito aí de forma muito significativa para os nossos conhecimentos, nossa atuação aí na sociedade, no nosso trabalho. Gratidão, meninas, e até uma próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada aí pelas participações pelo chat. Obrigada a todos aí que nos assistiram. Até outro programa. Tchau. Tchau, tchau.